Oi, crianças! Como que vocês estão? A Tia Nete está morrendo de saudade de vocês e vai ser uma Páscoa diferente, que nós não vamos ter nenhum programa na igreja com vocês cantando, aqueles ensaios que a gente começou e não pôde terminar, mas pensamos em algo que vai poder lembrar um pouquinho do que nós celebramos na igreja, né? Nós vamos celebrar nas nossas casas. E a história de hoje é uma história linda, linda, linda. A história de um menino chamado Josué e uma ovelhinha. E é uma história de liberdade. Por isso, com essa história, nós queremos lembrar de um versículo que durante toda essa história você vai pensar nele e no final nós vamos falar, repetir, até que a gente memorize e fique bem na mente e no coração, tá bom? Bom, o versículo ele está em João 1:29. Ele diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, a nossa história lembra bem esse versículo, porque é uma história que tem um menino chamado Josué, que é de uma família que era escrava lá no Egito. Esse menino andava bem triste. Algo que ele tinha que ele gostava demais era a sua ovelhinha Lambi. E era tão bonitinha aquela ovelhinha. E ele sempre estava com ela. Mas, como você pode ver no visual, o Josué ele estava meio triste. Ele viu seu pai com os outros amigos chegando em casa e eles estavam bem cansados e bem tristes. Estava acontecendo naquela época algo que estava mexendo com todo aquele povo. Eles eram escravos lá no Egito. E o escravo não tem direito a nada. O que vocês acham? Vocês sabem o que significa escravo? Escravo, ele trabalha, ele recebe castigo, mas ele não recebe salário. E eles eram escravos de um rei, de um senhor muito mau, o faraó. E naquela época, Deus já havia mandado Moisés. E Moisés, quando chegou, ele disse para Faraó que aquele povo que era escravo dele, eles precisavam sair dali. Eles precisavam ser libertos. Para quê? Para que eles adorassem a Deus em outro lugar. Com aquilo, Moisés estava bem preocupado, porque Faraó ficou muito bravo. Cada vez que Moisés ia falar com Faraó, Faraó ficava mais bravo ainda. E naquela noite, o pai de Josué, ele reuniu a família. Josué tinha mais 2 irmãos, mas um detalhe, Josué era o filho mais velho. Ele era o primogênito. Ele chegou, sentou com a família e explicou que Moisés pediu para que eles clamassem ao Deus de Israel, que ouvissem as orações deles e que eles pudessem ser libertos, porque Moisés ia falar com Faraó outra vez. E eles estavam bem preocupados, porque cada vez que Moisés ia falar, Faraó ficava bravo e dava muito mais castigo para eles, muito mais trabalho para eles.
No outro dia, Josué começou a ajudar sua mãe, mas só pensava em como as coisas poderiam piorar. E outra coisa que preocupava muito Josué é que provavelmente, ele seria escravo também para trabalhar como o pai dele. E ele já imaginava ele tendo que trabalhar, sendo maltratado e o trabalho cada vez aumentando. Josué começou a ficar bem preocupado, apesar de ser criança. Mas Deus estava cuidando de tudo. Josué, mesmo pequeno, ele entendia que a escravidão era algo que só prejudicava aquele povo de Israel, mas Deus estava no comando. E naquela noite, Moisés reuniu todos os líderes do povo de Israel, todos os pais, os chefes das suas casas, e falou: olha só, Deus deu uma ordem para que essa noite vocês precisam conseguir um cordeirinho perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, para sacrificar. E vocês vão fazer isso e vão para suas casas procurar, e explicou cada detalhe do que aqueles pais deveriam fazer. Bom, o pai de Josué chegou em casa meio sério. Josué ficou preocupado, viu o pai pegando uma faca e saindo para fora da casa. Josué seguiu seu pai. Ai, ai, ai. Ele viu o pai dele indo em direção ao seu cordeirinho, a lambe. Quando o pai dele pegou o lambe, ele gritou: pai, o que você vai fazer? E o pai falou, explicou para Josué: Josué, eu preciso sacrificar seu cordeirinho. Deus deu muitas ordens para essa noite e nós precisamos sacrificar seu cordeirinho, nós precisamos colocar o sangue dele nessa vasilha e nós vamos fazer tudo o que Deus mandou. Nós precisamos obedecer às ordens de Deus. Josué ficou desesperado, não entendeu nada. Ele viu o seu pai sacrificar o seu cordeirinho. Aquele cordeirinho era um amigo de Josué. E Josué era criança, ele não estava entendendo. Mas o pai tentou explicar. Josué, mesmo assim, ouviu e continuou triste. Josué chorou muito, porque era algo que ele amava, aquele cordeiro, mas o pai dele pegou o sangue daquele cordeiro e fez como Deus havia mandado. Pegou o sangue, passou nos umbrais das portas e explicou que agora eles precisavam pegar aquele cordeirinho, eles precisavam assar aquele cordeiro, eles precisavam fazer uma ceia. E os pais de Josué obedeceram às ordens que Deus tinha dado a Moisés e Moisés tinha passado para eles. Eles deveriam comer todo aquele cordeiro. Vocês imaginam? Josué fez aquilo com muita tristeza, porque eles estavam comendo aquele cordeirinho que ele gostava. Mas ele era um menino obediente e eles precisavam também obedecer às outras ordens. Eles precisavam colocar roupas, eles precisavam colocar sapato nos pés, eles precisavam comer tudo aquilo que eles fizeram e haviam alguns itens que Deus ordenou que eles tivessem naquela ceia, que seria a primeira Páscoa. Eles tinham que ter algumas ervas amargas, eles tinham que ter pão sem fermento, cada um com seu significado. E aquele cordeiro. Mas Josué ainda não havia entendido
tudo que Deus estava mandando fazer. Ele só estava obedecendo. Eles fizeram tudo aquilo, aí foi passando a noite. Quando deu meia-noite, aconteceu algo. Eles ouviram muito choro, muito grito, muita tristeza. Todos os egípcios estavam sofrendo, todos. Tudo aquilo que Deus falou para Moisés e Moisés passou para as famílias israelitas, aconteceu. Os filhos primogênitos, os filhos mais velhos, todos dos egípcios morreram. Todos os animais também, que eram os primeiros, os mais velhos, também morreram. Os egípcios ficaram apavorados. Eles não estavam entendendo nada, porque eles não criam no Deus de Israel. Eles não criam que aquele Deus que aqueles escravos estavam falando, que Moisés estava falando, que ele fosse poderoso mesmo. Mas puderam experimentar de forma trágica e triste. Por quê? Porque eles não sacrificaram um cordeirinho perfeito, sem defeito, e passaram o sangue nos umbrais, porque eles não eram o povo escolhido de Deus e não haviam recebido o recado de Deus. Mas Deus tinha um plano muito perfeito para aquele povo de Israel. Quando os israelitas viram tudo o que aconteceu, Josué entendeu que aquilo tudo que eles fizeram e obedeceram era algo para preservar a vida dele também. Josué era o primogênito. Se o pai dele não tivesse matado aquele cordeirinho que ele tanto amava, Lambe precisava morrer. Era o cordeirinho que ele amava, mas a vida, o sangue daquele cordeiro foi que salvou a vida de Josué. Josué agora tinha entendido. Josué agora estava fazendo festa com a família, bem feliz, porque ele poderia ser mais um primogênito morto. Mas Deus preservou a vida dele, aceitou o sacrifício daquele cordeirinho. Faraó estava muito bravo. No outro dia ele chamou Moisés, falou: Moisés, vai embora daqui. Pegue todo esse povo seu, todos esses escravos e vá embora. Vai adorar seu Deus, Moisés. Vocês trouxeram muito problema para o Egito. Faraó estava bravo e Moisés estava muito feliz, porque Moisés havia falado que Deus ia fazer isso. Faraó não acreditou. Agora eles iam todos embora, por isso eles precisavam fazer aquela ceia preparados para a viagem. Mas Deus ordenou mais uma coisa. Deus falou para todos aqueles escravos que eles precisavam chegar para aquele povo egípcio e falar: olha, nós precisamos de ouro, prata, roupas, para que nós possamos ir embora. Normalmente, nenhum deles iria dar nada, para o povo de Israel. Mas Deus mudou o coração daquele povo. Olha o que Deus fez. Deus fez com que aquele povo desse ouro, prata, roupas, tecidos. Eles deram tudo o que eles podiam para aqueles escravos, porque eles queriam que eles fossem embora. O povo de Israel precisava disso para fazer a caminhada deles, para irem para a terra que Deus falou que daria para eles. E Deus prometeu e cumpriu e deu liberdade para aquele povo. Agora, Josué entendeu. Josué entendeu que o sangue daquele cordeirinho que ele amava tanto, o Lambe, foi que salvou a vida dele. Todo o povo de Israel entendeu que aquele sacrifício, aquele sangue, era algo para libertá-los.
E há algo, crianças, que nós precisamos aprender com essa história. Que Jesus é o nosso Cordeiro. Aquele dia, lá na casa do Josué, lá na casa dos egípcios, foi a primeira Páscoa. Eles fizeram algo que Deus mandou. Por quê? Porque eles estavam passando da escravidão para a liberdade. Só que hoje nós comemoramos a Páscoa. Hoje a nossa Páscoa é diferente, porque o nosso Jesus também derramou seu sangue. E o sangue de Jesus é o que limpa o nosso pecado, é o que nos tira da escravidão do pecado, que nos liberta. Mas, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E além disso, além de nos dar a liberdade do pecado, Jesus também nos dá a vida eterna com Ele nos céus. É essa Páscoa que nós precisamos comemorar. E por isso, olha o versículo que diz, o versículo que nós aprendemos durante essa história. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Jesus morreu como um cordeiro e ele derramou seu sangue para nos libertar do pecado. Hoje nós somos livres, como Josué ficou livre com toda a sua família e todo o povo de Israel, ficou livre da escravidão no Egito. Hoje nós somos livres do pecado, porque o sangue de Jesus nos purificou, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, crianças, assim foi a nossa história de hoje. E agora nós vamos cantar uma canção que fala sobre tudo isso que nós aprendemos, que nós cremos. Depois vocês vão receber a explicação sobre os elementos que vocês receberam, né, que seus pais vieram buscar, e vão entender como que vão fazer, tá bom? Presta atenção na letra desta canção, porque ela vai falar dos 3 momentos. Cristo morreu, você lembra? Já fizeram os estudos. Cristo ressuscitou, e hoje é o dia que comemoramos na Páscoa, mas nós temos uma esperança. Cristo voltará, ok? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim ressuscitou. Vitória sim ganhou, e a destra do seu Pai está. Por mim ressuscitou, pra mim se voltará, e ao céu me levará, pra sempre cantarei louvor, pra mim se voltará. Bom dia, crianças! Você lembra da história que a tia Nete contou? O Josué com o cordeirinho lambe. E você lembra que foi necessário que o cordeirinho morresse? Para quê? Para que as pessoas, o povo de Deus, tivesse liberdade. Então, hoje é o dia de Páscoa. Eu sei que muitos estão pensando, o que é a Páscoa? Por que a Páscoa? Deixa eu lhe dizer algumas verdades bem fáceis de você guardar. Quando nós, aqueles que cremos em Jesus, celebramos a Páscoa,
nós celebramos o fato de que Cristo morreu e ressuscitou por nós, como acabamos de cantar. Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou e também de que ele voltará. Então, mais do que os ovos e do que o chocolate, a Páscoa é a nossa alegria. Por que nós cantamos? Por que nós adoramos a Deus? Porque Cristo morreu, ressuscitou e um dia voltará. Agora, a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia diz que nós deveríamos celebrar e nos lembrar disso sempre. Lá no Velho Testamento, eles faziam uma grande celebração da Páscoa, onde eles tinham o cordeiro, as ervas amargas, como a tia Nete falou. Como é que nós lembramos da nossa Páscoa? Então, você recebeu aí, e hoje você vai sentar com o seu papai, com a sua mamãe, você recebeu um cálice, um pouco de suco, e você recebeu um pão. Eu vou usar um aqui para exemplificar para vocês. O que é o pão? Nós cremos que o pão, ele simboliza a Cristo que morreu em nosso lugar, como o cordeirinho lambe, que morreu. Para quê? Para que Josué, sua família e a sua nação tivesse liberdade. Então a Bíblia diz que quando Cristo morreu, o corpo dele, quando na morte, é como se fosse morto por nós, no nosso lugar. Aquele pecado que eu não podia resolver, Jesus morreu por você e por mim. Então o que nós fazemos? Nós pegamos um pedaço do pão para comer. E por que comemos? Nós comemos o pedaço do pão significando de que eu acredito que Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Então, quando nós comemos o pão, e você vê isso na igreja, nós estamos dando um testemunho, nós estamos fazendo um culto de adoração a Deus. E eu quero que você faça isso. Você precisa perguntar assim para o seu papai e para a sua mamãe. Papai, mamãe, o que é crer em Jesus? Eu também quero participar do pão, que é o corpo de Cristo. Quando nós tomamos o cálice, significa que nós temos um compromisso com Jesus. Lembra, na história de Josué, que o sangue da ovelhinha foi passado na porta, não é? Para que a morte não alcançasse aquela casa. Muito bem, da mesma maneira, quando nós tomamos o cálice, nós estamos dizendo, estamos repetindo para nós de que o sangue de Jesus, que nos purifica, que nos perdoa, também nos guarda, nos protege e nos garante a vida e a salvação eterna. Então, se você crê em Jesus e você tem entendido isso, então você deve comer do pão. Então você vai pegar um pedaço do pão e vai comê-lo. E assim que comê-lo, você deve beber também do cálice, do suco da uva, que representa Cristo que foi dado em nosso lugar. Quando fazemos isso, a Bíblia diz que nós estamos fazendo pelo menos duas coisas muito importantes. E olha que interessante, você já pode fazer isso. Nós estamos dando um testemunho de que Cristo é a nossa Páscoa. E ele ressuscitou e voltará. Mas em outro lugar, nós estamos sonhando, desejando o céu. Um dia, lá no céu, depois que tudo aqui acabar, nós estaremos à mesa com Cristo e nós vamos celebrar uma grande ceia, onde Jesus vai nos servir e nós o adoraremos por toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua Páscoa nesse domingo, com a sua família, com seu papai, com a sua mamãe, seus irmãos, e te faça não esquecer de que o Cordeiro que foi dado em nosso lugar, lá na cruz do Calvário, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu quero orar por você para a gente terminar esta celebração na manhã. Obrigado, Deus, porque o Cordeiro foi dado por nós, por cada criança que está assistindo, por cada papai
e por cada mamãe. Obrigado porque este sacrifício nos deu o perdão e nos dá a salvação eterna. Oramos para que também todas as crianças entendam o sacrifício de Cristo e o acolham como seu Salvador pessoal. Abençoe os pais para que instruam corretamente os seus filhos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para você. Nos encontramos logo mais à noite no nosso culto de adoração. Tchau!